Vamos fazer a nossa prece, que é aquele momento muito importante de conexão com o plano superior. Então convidamos a todos para que nos acompanhem em pensamento. Vamos ficar de olhos fechados e vamos fazer a nossa conexão com Deus, que é o supremo arquiteto do universo. No dizer de Jesus, é o Pai amoroso, misericordioso, justo e bom, perfeito em todas as suas perfeições. Então nós conectamos com Deus, com o Mestre Jesus, benfeitores espirituais, amigos espirituais, rogando o amparo, a proteção, a inspiração, que nesta noite possamos aumentar um pouco mais o nosso conhecimento espiritual acerca do Espiritismo e também que sejamos envolvidos por essa atmosfera fluídica, intensa, maravilhosa. São energias de paz, de harmonia, de tranquilidade que agasalham o nosso coração e tranquilizam a nossa mente, a nossa alma. Então, desta maneira, nós damos início à atividade espírita da noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Então vamos dar início à nossa reunião de estudo na Casa Espírita desse sábado, agradecendo a Deus a oportunidade de nós estarmos aqui todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais as lições do Evangelho de Jesus. Agradecemos a casa que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos hoje. Para a nossa reflexão da noite, eu escolhi o tema medicamentos evangélicos e vamos dar início então ao nosso estudo. Jesus nos disse certa vez que não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. E eu não vim para chamar o justo, mas sim os pecadores. Nós encontramos essa passagem nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Então, Jesus nos afirma que ele veio para nós, para os doentes. Então, nós somos doentes? Nós precisamos de um médico? Jesus, o médico das almas? Nós temos uma doença, alguma enfermidade que precisa de medicamento? E qual é o medicamento que ele veio nos trazer então para nos curar dessa enfermidade? Nós sabemos que o medicamento ele pode ser um remédio ou um tratamento que a gente pode receber para curar uma dor imediata, uma dor que eu tenha, ou pode ser um tratamento a longo prazo, um remédio de uso contínuo que eu preciso daquele medicamento para recompor o equilíbrio orgânico por um bom tempo. Às vezes nós precisamos passar por esse tratamento. Então Jesus, no seu Evangelho, ele nos trouxe esse medicamento, que o medicamento que Jesus nos traz é o seu Evangelho, as lições que constam no Evangelho do Mestre Jesus. E na psicografia, Chico Xavier nos traz inúmeras lições para que a gente possa aprender todas essas lições de Jesus de uma maneira mais fácil, porque nem sempre a gente consegue compreender bem o Evangelho lendo na íntegra. A gente precisa de lições, precisa de alguém que nos explique e que nos auxilie a bem compreender essas lições que o Mestre Jesus nos trouxe. Para isso, Chico Xavier foi o apóstolo moderno aí, que nos trouxe inúmeras lições através da sua psicografia, para que a gente possa bem entender, bem compreender e aplicar na nossa vida essas lições e esses ensinamentos do Mestre
Jesus. E aqui, o Emmanuel, em um das suas psicografias, ante o Divino Médico, ele fala, o Emmanuel nos alerta, que como nós outros, eles também espíritos desencarnados e nós encarnados, somos enfermos da alma há séculos, carregando débitos e inibições contraídos ao longo das existências. E nas palavras de Jesus, que é o Divino Médico, no seu Evangelho, vem nos trazer as receitas para a terapia da nossa alma. Então, o Evangelho de Jesus é um medicamento, a terapia para curar as enfermidades do espírito, da nossa alma. Mas quais são, essas nossas dificuldades, essas nossas enfermidades que nós temos? Nesse mesmo livro, o Emmanuel nos traz uma série de exemplos em que nós temos aí ainda esses vícios, nós temos ainda essas imperfeições em nosso espírito, que essa terapia da alma que o Emmanuel nos fala no Evangelho vem curar, é uma enfermidade. Por isso que Jesus disse, eu vim para os doentes. E no mundo de provas e expiações, seres imperfeitos, e nós aqui estamos essas imperfeições. Então o Emmanuel nos relata algumas delas aqui. O egoísmo, que nos perturba ainda, a cólera, a revolta, vaidade, uma falsa virtude, aquilo que nós achamos que nós somos bons, mas na verdade isso ainda é um pouco de vaidade e egoísmo. O ódio, a ignorância, as ofensas recebidas quando nós nos sentimos ofendidos, as violências que nós sofremos ou que nós praticamos, as crises de incerteza, quantas vezes nós temos aí as nossas dúvidas. Então, esses são alguns exemplos que o Emmanuel nos traz das nossas enfermidades da alma, enfermidades do espírito, que Jesus, como médico, veio nos trazer o medicamento e a sua terapia. Então, o nosso estudo de hoje é baseado em uma lição do livro Agenda Cristã, psicografada pelo Chico Xavier, do espírito André Luiz, autoria do André Luiz, que ele vai nos trazer essa reflexão para a noite. Quem não conhece o livro Agenda Cristã, o que contém o livro? No prefácio do livro Agenda Cristã, o livro é de autoria do André Luiz, espírito. O prefácio do livro foi ditado pelo Emmanuel. Então, e ele nos fala que é um pequeno curso de espiritualidade, esse livrinho, esse livro, para que a gente possa aprender a atingir a perfeição, que é uma obra de esforço, conhecimento, disciplina e elevação do próprio eu. Eu tenho que trabalhar, nós temos que trabalhar o nosso íntimo, trabalhar em nós mesmos, a fim de que a gente possa aprender a aplicar essas lições e assim nos tornarmos um pouco melhores a cada dia, a fim de corrigir aquelas imperfeições, muitas daquelas imperfeições que nós ainda temos no nosso espírito e que é classificado como uma enfermidade do espírito, todas essas imperfeições que nós precisamos curar. Então, nós, companheiros, nós aqui encarnados, muitas vezes nós queremos, nós almejamos que a espiritualidade nos traga um caminho, nos aponte um caminho, nos diga como fazer, nos dê sugestões diretas de como
agir. Embora nós já tenhamos o Evangelho de Jesus há tantos anos, mas na prática, né, no dia a dia, no nosso agir, no nosso comportamento, como que nós iríamos em determinadas situações nos comportar, pensar, agir, falar, externar a nossa opinião, de que maneira, de que forma, né? Porque nós temos o livre-arbítrio para praticar os atos e para fazer tomar as nossas atitudes frente ao nosso dia a dia. E para isso, muitas vezes, nós ficamos em dúvida, embora nós estudamos, conhecemos o Evangelho, mas essa dúvida, às vezes, sempre persiste. E nesse livro, Agenda Cristã, o André Luiz nos traz um pequeno roteiro de como nós podemos nos comportar e agir para sermos uma pessoa melhor, agir e nos comportarmos dentro do Evangelho do Cristo, dentro daquilo que Jesus nos ensinou, dentro das circunstâncias. Porque nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio para praticar os atos. Então nós temos livre-arbítrio na ação, mas nas consequências não, que a lei divina, a consequência, nós vamos sofrer as consequências. Aí nós não temos o livre-arbítrio de escolher ou não sofrer as consequências. Vamos sofrer as consequências daqueles atos praticados. Consequências boas ou não, depende do que nós praticamos. É isso que ele vem nos trazer. Que nenhum indivíduo consegue fugir à experiência. Então nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, passando por dificuldades, por situações complexas, para somar experiências, para que a gente possa bem viver, sermos pessoas melhores. Então é um remédio em doses homeopáticas, né? Porque se nós sofrermos tudo ao mesmo tempo para a nossa evolução, provavelmente a gente não suportaria. Então a misericórdia divina vem e nos dá doses pequenas de sofrimento nas diversas encarnações, para que a gente vá colecionando experiências e assim possa nos libertar daquelas imperfeições que nos atrapalham o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento espiritual. Então, para isso que nós temos a necessidade de iluminar a consciência, aprimorar os nossos sentimentos e aperfeiçoar as qualidades individuais. Mas, como diz o Emmanuel, nós temos que vivenciar isso, porque somente palavras e somente estudo, só na teoria, né, não basta, né? Como ele diz, é um simples jogo de palavras. Enquanto nós não vivermos as experiências, quando nós não vivenciarmos, não experimentarmos as diversas situações, nós não aprendemos, nós não evoluímos. Aí sim está a nossa escolha. Nós podemos passar pelas situações de uma maneira mais fácil, aprendendo as lições e resolvendo, ou de uma maneira mais difícil e complicada, aumentando as dificuldades dos problemas. Esse é o livre-arbítrio, né? Essa é a nossa escolha. E dentro do livro Agenda Cristã, o André Luiz nos traz alguns princípios redentores. O que são princípios? Princípios são as bases, aquilo que é realmente importante. Muito como se fosse, que não tem como a gente sair daquilo ali. São os princípios que vai realmente nortear a nossa vida. Que não se esqueça que Deus é o tema central dos nossos destinos. Então tudo está nas mãos de Deus. E nada acontece sem a sua permissão. Quando nós compreendemos bem e aceitamos isso, já é um grande passo para que as dores que são inevitáveis na nossa vida não se transformem num sofrimento muito maior. Muitas vezes as dores são inevitáveis, mas o sofrimento nós podemos minimizar, porque o sofrimento é como nós enfrentamos, encaramos as dores e as dificuldades do caminho. Deseje o bem dos outros tanto quanto deseje seu próprio bem. Também a lição de Jesus. Respeite a opinião dos vizinhos ou de quem está ao nosso lado.
Evite contendas desagradáveis. Muitas vezes a gente entra em disputas, não só na palavra de oratória, mas disputas outras sem muita noção, né? Sem muito proveito para nós. Então são contendas que não vai nos trazer frutos. Jamais imponha seu ponto de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. Nós temos essa tendência ainda, né, de achar que nós estamos sempre certos. Para nós estamos sempre certos, mas não precisamos impor isso também para os nossos companheiros de jornada. Então, algumas reflexões. Então, a fidelidade a Deus é uma das propostas feitas por André Luiz nessa obra? Sim, né? Nós devemos manter a suprema fidelidade a Deus e esquecer os nossos próprios desejos, a fim de atender os desígnios superiores. Nós fazemos a oração do Pai Nosso, né? Na oração do Pai Nosso não fala, seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus. Mas muitas vezes no dia a dia nós queremos os nossos desejos. Nós queremos que nós pedimos a Deus aquilo que nós desejamos. E muitas vezes aquele nosso desejo pode não ser, no longo prazo, bom para nós. Então, por isso, seja feita a vontade de Deus. Quando nós aceitamos, bem compreendemos, fica mais fácil passar pelas dificuldades da vida. É possível no curso da vida agradar a todos? É provável que não. Nem Jesus conseguiu agradar a todos. Então, como nós vamos ter essa pretensão? Então, nós também, muitas vezes, a questão do orgulho aí, né? Da vaidade, de querer que todos sejam gratos a nós, que todas aquelas pessoas, a gente vai fazer todos os desejos dos outros, muitas vezes com um grande sacrifício. Muita pretensão nossa, né, fazer isso. E que atitudes devemos ter com as pessoas ignorantes e fanatizadas? Para o nosso próprio benefício, propõe André Luiz que não nos agastemos com os ignorantes e evitemos aborrecimentos com os fanáticos. É o que nós já olhamos agora há pouco, né? Evitar as contendas, evitar discussões, evitar grandes aborrecimentos que muitas vezes podem levar à violência, pode levar a gente vê no Brasil atualmente, não só no Brasil, né, mas no mundo. Um exemplo, as pessoas partem para a violência e chegam até a matar um outro ser humano por causa de esporte, por causa de futebol. Se a gente pensar, o esporte é algo como entretenimento e algo para a saúde, né? A pessoa que pratica esporte como exemplo de saúde. E a pessoa vai partir para a violência, vai brigar, vai chegar até a tirar a vida de um outro semelhante em razão de disputa esportiva, não tem sentido, né? Não tem lógica. E isso em outras situações da vida também. Não ser só um exemplo, mas nós vemos. Em relação àqueles que erram, como devemos proceder? Devemos ajudá-los. Diz André Luiz, mas se nós não temos a possibilidade de corrigir, nós também não temos o direito de censurar. Porque nós também cometemos erros, nós também erramos. Que quando nós cometemos erros, deslizes, equívocos, nós gostamos. Quando a outra pessoa aceita, desculpa, entende, compreende que nós erramos, nós também devemos desculpar, compreender e ajudar quando um amigo nosso, alguém do nosso lado também comete algum erro, algum deslize. Então, os medicamentos evangélicos é um capítulo do livro Agenda Cristã, e o André Luiz nos traz por tópicos. Então vamos olhar aí os tópicos para a gente tentar ter uma vida um pouco melhor, né? Tentar usar isso como medicamento. O título ele já nos diz, são medicamentos evangélicos, medicamentos trazidos do Evangelho de Jesus, para que a gente possa curar essas imperfeições do nosso
espírito. E eu tentei buscar na internet algumas figuras que possam tentar, né, que tragam algumas similaridades com o ensinamento do André Luiz para facilitar a nossa reflexão da noite, né? Para não ficar só nas palavras, não ficar um negócio chato, né? Uma figura, pelo menos, fica um pouquinho mais divertido. Senão vocês vão dormir, né? Senão vocês vão dormir aqui comigo. Então vamos lá. Medicamentos evangélicos. Ajude sempre. Então, sempre que nós possamos ajudar alguém, perceber, aí vai muito do nosso olhar, a gente conseguir perceber que o outro companheiro que está ao nosso lado precisa de ajuda, para que a gente possa ajudar. Não tema e jamais se desespere. Então aqui nós vemos a passagem do Evangelho, em que Jesus está acalmando a tempestade. Os discípulos pediram ajuda de Jesus, que estavam com medo, não perderam a confiança, né? Jesus estava ali no barco, mas eles estavam com medo da tempestade do tempo, então precisamos ter confiança no Mestre Jesus, confiança em Deus e em nós mesmos, porque eles eram pescadores, a maior parte deles conheciam o mar e tudo mais, se desesperaram, como a figurinha ali, né? A pessoa está desesperada com alguma situação que aconteceu com ele ali. Então não vamos desesperar, perder a esperança, né? Perder a calma, o equilíbrio, né? Em situações que realmente nos traga desespero, vamos procurar fazer uma oração, pedir ajuda aos nossos anjos da guarda, pedir ajuda a Deus, fazer uma meditação para que a gente possa acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração e assim transpor aquele obstáculo com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de facilidade. E se a situação for realmente complexa, vamos pedir ajuda, né? Buscar ajuda. Vamos voltar um pouco aqui. Ajude sempre. Então, nós estamos sempre na posição de ajudar, mas muitas vezes nós estamos na posição de quem precisa de ajuda. Então vamos, quando a situação for realmente complexa e difícil, nós não estamos conseguindo sair daquela situação, vamos buscar ajuda. Como os discípulos ali, na situação que eles se viram, situação que eles fizeram, buscaram ajuda, pediram ajuda a Jesus. Então, vamos abandonar um pouco o orgulho e a nossa arrogância de achar que nós conseguimos lidar com todas as situações, porque não conseguimos ainda, e vamos buscar ajuda. Aprenda incessantemente. Então, a nossa vida é um eterno aprendizado, para todos sempre. Vamos aprender sempre, nunca acaba. Então vamos sempre procurar as oportunidades que nós temos na nossa vida de aprender, de extrair lições de determinadas situações. Mas também quando nós tivermos a oportunidade de estudar, de ter novas reflexões, novos aprendizados, de conversar com pessoas diferentes, de outros ramos, de outras atividades, vamos obter esse aprendizado, né? Naquela historinha, né? 2 caminhantes estavam indo numa estrada, se cruzaram, cada um tinha um pão, um pegou um pão, entregou para o outro, pegou um pão, cada um foi para o seu canto, eles tinham um pão, trocaram, cada um ficou com um pão. Mas aí, no mesmo caminho, chegaram, pararam, conversaram, trocaram ideias, cada um tinha uma ideia, os dois saíram com ideias, 2 ideias. Então, é o aprendizado, vamos aprender incessantemente. Pense muito. A partir do momento em que nós atingimos o patamar de espíritos humanos, na humanidade, deixamos a evolução da animalidade para trás, nós já temos o pensamento contínuo, que os animais ainda não têm. Os animais pensam, raciocinam, têm memória, têm sentimentos, mas eles não têm o pensamento contínuo que nós temos. Nós conseguimos parar de pensar? Não, né? Vamos fazer um experimento? Eu vou falar uma palavra, eu quero que vocês não pensem naquilo que eu vou falar. Eu vou falar uma bola. Alguém aqui não pensou em bola? Árvore. Não tem jeito, né? A hora que você pensa,
a imagem já vem na mente, que é esse pensamento. Então, vamos pensar muito, mas de maneira correta, dentro de um caminho do aprendizado, que do tópico anterior. Tá? E a terceiro item, medite mais. A meditação também é algo importante. Né? Meditar não é não pensar em nada, esvaziar a mente, não é isso, porque a gente não consegue não pensar em nada. Meditar é você pensar em algo específico, dirigir o pensamento e a nossa mente para algo fixo, somente naquilo, por algum tempo. Também não é fácil, exige treino. Né? E podemos fazer em várias situações. Né? Aqui nós temos algum exemplo, né? A pessoa caminhando, ou outra ali sentada naquela posição tradicional dos orientais, sentado ou lendo, ou a pessoa está fazendo um trabalho. Às vezes a pessoa faz um trabalho que é rotineiro, você faz todo dia. Aquele serviço que você está fazendo ali, lavando louça, varrendo um quintal, mexendo em alguma coisa que você faz todo dia. Né? Aquilo virou rotina, porque já está no inconsciente. E você vai meditando, pensando em algo específico. Em evitar pensar nas dores e no sofrimento para não ter mais sofrimento. Pensar em coisas boas, mas procurar uma solução para os nossos problemas e as nossas dificuldades. Fale pouco. Está lá no provérbio de Salomão, que quem sabe muito, fala pouco. Então, aquela pessoa que fala demais, fala pelos cotovelos, como nós falamos, realmente é uma situação complicada. Tá? Isso me lembra aquela historinha. O pai estava com uma criancinha pequena, só um bom tempo atrás, né? No passado, dos nossos pais, dos nossos avós. O pai estava com uma criancinha pequena numa estrada de chão, de sítio. E ele ouviu um barulho longe vindo. Aí o pai pergunta para a criança, para o filho: filho, escuta esse barulho, o que é isso? O que está vindo lá na estrada? Aí o menino parou e pensou: eu acho que é uma carroça, está vindo pelo barulho, vai vindo uma carroça. Aí o pai pergunta: mas está cheia ou está vazia? Pai, como é que eu vou saber? Eu não estou vendo, só estou ouvindo. Ele falou: presta atenção, ouça bem. Se a carroça estiver fazendo muito barulho, porque ela está vazia. Porque uma carroça cheia, carregada, ela faz pouco barulho, porque ela está pesada. E ele falou: e assim são as pessoas. Aquelas pessoas que falam demais, que falam muito de si mesmo, né? Que fica se vangloriando, se falando. Qualquer hora que você conversa com a pessoa vai falar de si. Conhecemos pessoas assim? Aqui em Lucélia eu não sei se tem, mas Alto Cruz tem algumas. Você vai para a pessoa fala só dela, né? E quando você para uma pessoa e pergunta: você está bem? Ela vai ficar meia hora falando das dores e das doenças. Ou vai falar do que aconteceu, do que comprou, das suas vantagens e tal. Então, a pessoa que fala muito de si mesma, é o que falou aqui dentro de Salomão, né? Fala muito. Então, é a pessoa que fala demais, pode ser aquela carroça vazia da historinha, né? A pessoa fala demais, mas realmente falta conteúdo. Né? Retifique amando. Então, sempre que nós tivermos que retificar alguma coisa, corrigir a nós mesmos, um erro do passado, um erro que nós fizemos, uma palavra mal empregada, ou corrigir alguém, corrigir uma outra situação que a gente precise retificar, sempre com amor. Amor a nós mesmos e amor ao outro. Né? Evitar agravar determinadas situações. Porque se nós já cometemos um erro, já estamos numa situação errada, equivocada, se nós vamos retificar de uma maneira agressiva, bruta, sem educação, com falta de tato, de jeito, vamos, às vezes, agravar a situação e não corrigir, e não retificar aquilo ali. Por isso que o senhor ali está pensando, né, o que ele vai fazer. Trabalhe feliz. Um trabalho é sempre uma dádiva de Deus. E nós temos que agradecer muito e ter essa felicidade. Não só o trabalho onde a gente ganha o pão de cada dia, mas no livro dos Espíritos, quando ele nos fala o que é o trabalho. O trabalho é toda a atividade útil. Então, o que nós estamos aqui hoje é um trabalho. Estou
Eu estudei um pouco as lições e estou aqui passando uns comentários para vocês. Se vocês se deslocaram da residência de vocês até aqui para aprender alguma coisa, é um trabalho, é um tempo despendido. Em todas as situações que a gente consiga ter um fim útil, é um trabalho, em todas as situações. Então, o rapazinho ali está feliz que tem uma canequinha de café ali, está tomando café, está feliz. Dirija equilibrado. Então, dirigir a nossa vida com equilíbrio nem sempre é fácil, porque nós temos que equilibrar várias situações. Quando nós pendemos mais para um lado ou para o outro, quando nós desequilibramos, saímos do prumo, aí a nossa vida fica um tanto complicada. Nós temos que equilibrar o trabalho, a vida pessoal, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso modo de proceder, de falar, de agir. Tudo isso é um equilíbrio, né? Tudo isso em equilíbrio. Como já nos ensinou Aristóteles, né? O caminho do meio. Nem tanto lá, nem tanto cá. Vamos manter um certo equilíbrio, né? Obedeça contente. Muitas vezes nós temos que obedecer determinadas situações, tanto no trabalho, nas regras, na vida, né? Obedecer às leis divinas, já que nós estamos estudando o Evangelho. Então nós temos com contentamento, porque as leis divinas nós sabemos que estão aqui para o nosso aperfeiçoamento. A meta final nossa é a nossa evolução. Jesus nos disse que nenhuma ovelha se perderá. Então nós vamos atingir uma perfeição relativa, perfeição absoluta só Deus. Mas nós todos seremos, um dia, anjos. Jesus é o exemplo do Espírito mais perfeito aqui na Terra. Então a missão de Jesus foi nos acolher aqui no planeta Terra e acompanhar a nossa evolução até que nós sejamos espíritos evoluídos, como Ele. Então todos nós chegaremos lá. Desde que nós, para facilitar, vamos obedecer às leis de Deus, obedecer os princípios evangélicos que Jesus veio nos trazer e veio nos ensinar. Não se queixe. Quem se lembra daquele desenho ali antigo que tinha na TV, né? Não lembro o nome dele agora, mas era uma hiena, né? Que era, eram dois, né? Era ele e um outro, né? O leão sempre queria fazer alguma coisa e ele sempre falava aquilo ali, ó: não sei, não vai dar certo, ó vida, ó dia, ó azar. Ele era sempre pessimista, né? Tudo para ele nunca dava, não, ele estava sempre achando que não ia dar certo. Então não vamos nos queixar. E olha a ironia, né? É uma hiena, né? A hiena que tem o barulho característico dela, parece uma risada, né? Parece que é um animal que está feliz. E aqui coloca o animal sempre triste ali, ó. Ao olhar dele sempre, né? Então não vamos ser assim, né? Não vamos ser assim. Não vamos ficar nos queixando de tudo, reclamando, né? Para isso a gente precisa do contentamento de cima, né? Da linha de cima, da gratidão. Quando nós somos gratos a tudo, grato à vida, grato à natureza, a Deus, à nossa família, aos nossos bens, isso evita que nós ficamos na queixa, na lamentação, na lamúria, achando que nós somos vítimas das circunstâncias, vítimas de tudo que acontece, e nós somos vítimas das nossas próprias atitudes do passado. Entre aspas, né? Vítimas entre aspas. Então, siga adiante. A placa de trânsito ali, né? Vamos seguir em frente. Ou seja, vamos procurar viver a nossa vida almejando um futuro melhor para nós, em todos os aspectos. Sempre procurar evoluir, cumprir a lei de Deus, que é a lei de evolução, sermos perfeitos. Se nós olharmos a nossa vida há 5 anos atrás, e nós estamos com as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, isso significa que nós não evoluímos, não crescemos. É claro que nós precisamos ter a base, que é as leis divinas, o Evangelho de Jesus, esses preceitos cristãos. Mas
Tudo é uma evolução. Tá? A compreensão desses princípios evangélicos, por exemplo, da doutrina espírita, que nós começamos a estudar há 5, 10 anos atrás, hoje nós temos uma outra compreensão. Quando nós lemos o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, nós lemos, estudamos, a gente volta a ler daí 1, 2 anos, a nossa compreensão é outra, porque a nossa vivência foi outra, as nossas experiências são outras, então nós temos uma compreensão mais larga, mais alargada da vida e das situações. Para isso, precisamos ir adiante e não ficar preso às situações do passado, ficar olhando e ficar preso, remoendo situações pretéritas que não vão nos levar para frente, né? Porque águas passadas, como é que é o ditado? Águas passadas não movem moinho. Então, repare bem, ou seja, vamos ver, olhar bem, prestar atenção, né? O verbo reparar aqui pode dar um para e além, né? A gente pode entender ele de duas maneiras, né? De reparar, de olhar, de observar, tal, e de reparar, de consertar as situações. Mas entendo que aqui seja no reparar, de olhar, de observar mais além, mais longe, como o de baixo ali, né? Veja longe. Tudo é questão de ponto de vista. Tanto que colocamos aqui uma figura. Nós temos a figura ali do céu noturno, que nós vemos ali a lua e uma estrela. Uma estrela. Tá? Estão perto. Olhando assim dá a impressão, né? Que a lua está próxima. Mas na verdade a lua está bem longe, né? Da Terra. E ali a gente pensa que é uma estrela, mas não é uma estrela. Ali é o planeta Vênus. A estrela d'alva. Então, Vênus é um planeta, ele é tão brilhante que parece uma estrela, mas ele só reflete a luz do Sol. Então, por isso que a gente vê, repare além, veja longe, observe bem, para que a gente não se engane às vezes com as aparências, né? Como aqui nessa outra figura, né? Não vemos as coisas como elas são, mas com aquilo que nós temos dentro de nós. Temos ali duas pessoas observando uma abelha. Uma vê a abelha e já pensa em quê? Em mel, né, no produto que a abelha faz. A outra vê a abelha e já pensa em morte, né? Que a abelha vai lhe picar e vai causar uma dor, um sofrimento, até, se a pessoa for alérgica, pode até morrer. Então, a percepção é diferente, né, de cada uma, do mesmo assunto. Por isso que o André Luiz nos fala, para a gente reparar bem e ver, observar bem aquilo que está ao nosso redor e que está acontecendo. Discuta serenamente. Quando nós temos ponto de vista diferente, que é normal em nossa sociedade, às vezes a gente tem que discutir, mas com serenidade, sem tentar impor a nossa opinião, com educação, sem ofender, sem magoar outra pessoa. É fácil? É ou não é? Não. É difícil, né? Por quê? Porque nós ainda temos dentro de nós aquilo que o Emmanuel falou lá no começo, né? Egoísmo, orgulho e vaidade. Então, nós temos a presunção de estar sempre certo. A gente, em determinados pontos a gente não aceita opinião contrária, de maneira alguma. Alguma pessoa do time A que acha que o time dele é excelente, é ótimo. Outro do time B que acha que o time dele é excelente e ótimo. Não adianta. Tem pessoas que nunca vai conseguir convencer o outro. E não vai conseguir discutir serenamente. Muitas pessoas conseguem, senta numa mesa, numa refeição, numa festa, num bar, em qualquer lugar, consegue dialogar opiniões diferentes, política, futebol, religião, tranquilamente. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que se você falar que você é do partido A ou você torce por time A, é perigoso você apanhar. Se a outra for mais forte, ou você bater se você for mais forte, né? Daí depende também da abelha lá, né? A pessoa que é mais forte vai falar, agora eu vou convencer a outra na violência. Que realmente não faz parte dos ensinamentos de Jesus, né? Que Jesus nunca nos disse isso. Faça luz.
Então nós temos que desenvolver em nós essa luz. Brilhar é a vossa luz. Como Jesus já nos disse, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então é a maneira com que a gente enxerga, com que a gente vê o outro, com que a gente vê a realidade, com a maneira com que nós nos vemos, com que nós nos avaliamos. E tudo isso é um aprendizado, é um crescimento, para que a gente realmente seja luz, né? Que essa luz brilhe em nós, né? Brilhe em nós. Que o Chico Xavier muitas vezes ele fechava, né? Já ouviram, né? Pessoas que estavam do lado dele que falavam, comentam, né? Que às vezes ele fechava em determinadas situações, nas reuniões, ele fechava o paletó, abotoava, porque as pessoas percebiam uma luz ali no coração, um certo brilho, e ele fechava, para não constranger os outros, para não deixar as outras pessoas em uma situação ruim, né? De insegurança, ou achar que ele era melhor. Então ele não se achava, né? Vocês conhecem a história do leão, né? Do Chico, que ele conta do leão? Né? Uma mulher, uma senhora, às vezes chegou para ele e falou: Chico, meu amigo, meu irmão, olha, eu sonhei, eu vi, eu tive uma visão que eu estava lá falou que eu estava lá em Roma, eu fui mártir no circo romano, fui despedaçada pelos leões lá do Nero. O Chico falou: verdade, minha irmã, é verdade mesmo, eu estava lá. Você estava lá também, Chico? Eu estava lá também. Então você também foi mártir lá na época? Ele falou: não, eu era a pulga na orelha do leão. Era a pulguinha que estava lá na orelha do leão. Então ele nunca perdia as oportunidades de ser engraçado, né? E também de dar uma lição. Você falar, menos, né? Semeie a paz. A paz começa em nós. A partir do momento em que nós trabalhamos o nosso interior para que a gente viva as situações da vida, no relacionamento com as outras pessoas, no relacionamento na sociedade, de uma forma mais calma, mais branda e procurando transmitir a paz, nós realmente estamos semeando a paz. E é algo realmente que começa no ser humano. Não adianta nós esperarmos grandes coisas de grandes autoridades ou de grandes personalidades na sociedade. Eles podem dar o exemplo, mas se não começar em nós, realmente a paz fica difícil. Espalhe bênçãos. Então, por onde a gente passar, que a gente deixe um caminho uma trilha de saudades, né? Como dizem, né? Então, se eu deixo um ambiente que aquelas pessoas que ficaram sintam falta de mim. E não falar, né? Graças a Deus que foi embora. Né? Aí não, né? Então vamos tentar ser a pessoa que a gente deixe saudade, né? Deixe espalhando o quê? Espalhando bênçãos, né? Muitas vezes a gente não consegue resolver a situação. A gente vê que a pessoa está no sofrimento, a pessoa está numa situação complicada, mas a gente não consegue. Está fora do nosso alcance. Mas sempre nós podemos fazer uma oração. Podemos pedir ajuda a Deus, aos espíritos superiores, em prol daquela pessoa, né? Já estamos espalhando as nossas bênçãos, né? E vamos lutar para a nossa vida. Lutar elevando, ou seja, a gente procurar batalhar a nossa vida sempre por algo melhor. Sempre para elevar as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Mas para isso precisa de luta, né? Não podemos ficar acomodados apenas na teoria. Precisamos praticar tudo. E ser alegre, né? Ser alegre sempre. No desenho ali da menina ali, da alegria, né? Daquele desenho animado que a pessoa está alegre, né? Feliz. É isso que conta. Isso contagia, né? Como nós falamos, se eu passar um dia todo com uma pessoa rica, no final do dia eu vou estar rico também? Não. Se eu passar o dia todo com uma pessoa pobre, no final do dia eu vou estar pobre também? Não. Mas se eu passar o dia inteiro com uma pessoa alegre, eu vou ficar alegre, né? E se eu passar um dia inteiro com uma pessoa triste, é melhor não passar o dia.
Ou então, ao contrário, né? Vamos passar o dia com aquela pessoa triste, mas levando alegria, né? Mudando o comportamento, que seria uma atitude mais cristã, né? Não fugir do problema, mas resolver o problema. Então, viva desassombrado, né? Na concepção da evangélica, desassombrado é sem medo, com coragem, demonstre coragem, está ali a pessoa domando uma fera, né? E essa fera podemos representar como as nossas sombras, como diz o Jung, as nossas imperfeições, como diz Emmanuel lá no começo, né? Os nossos medos, nossas incertezas, não são as feras em que nós temos que domar, porque não tem como nós matarmos isso em nós, porque faz parte de nós, essas sombras, essas imperfeições. Nós temos que reconhecer que nós temos e aprender a domar, a controlar, a fazer, colocar isso em nós, trabalhando para nós, para um bem, para um futuro, porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, ainda somos espíritos imperfeitos. Precisamos levar isso em conta, que nós ainda somos bem imperfeitos. Então precisamos domar nosso leão. Ainda bem que é um só ali, né? Não é de matar um leão por dia, né? Ainda bem que não é uma hidra, né? A gente corta uma cabeça, nasce duas no lugar. Ainda bem que é um leão só. Então, precisamos ter coragem aqui, ó, na figura ali da gaiola ali do passarinho. O passarinho está ali, mas a gaiola está aberta. Então, muitas vezes nós precisamos ter coragem para também nos libertarmos das prisões que nós temos. Às vezes é cômodo, né, ficar dentro da gaiola recebendo a água e o alpiste ali, do que procurar a liberdade e se arriscar. Então nós precisamos ter coragem muitas vezes para também romper determinadas situações em nossa vida, em que às vezes nos prende em locais que a lei de evolução não está se cumprindo. Nós estamos ali presos em determinadas situações que nós temos que romper, precisamos de coragem para sair, mas com calma, né? Com calma, revele calma. Ali a foto de uma água, a água está bem calma, que está até refletindo a lua, uma calmaria, né? Algo bem calmo a nossa vida, que é bem simples, né? Manter a calma em determinadas situações, né? Bem tranquilo, né? Não precisamos nem comentar muito, né? Todo mundo aqui já, em algum momento na vida, já perdeu a calma, né? Como diz os antigos, né? Perdi a estribeira. Perdeu a calma, realmente fez. Mas depois nós temos que ter a consciência de que aquela situação tem que ser corrigida, né? De volta, repensa, refaz e corrige. Repara, né? Como na lição anterior, né? Reparar com amor, com amorosidade. E o amor cobre a multidão dos pecados. Então os erros, as dificuldades que nós temos vão ser reparados por nós mesmos, tudo aquilo que nós... Por isso que o André Luiz fala, respeite tudo. Então nós temos que ter um respeito para tudo, né? Envolve tudo, a natureza, os animais, as plantas, respeitar a nós mesmos, os nossos limites, o nosso corpo, a nossa capacidade. E é isso. E sempre orar com confiança em Deus, confiança em Jesus, sabendo que está ao nosso lado. Nós temos ao nosso lado os nossos anjos da guarda, que se nós orarmos e pedirmos conselho a eles nunca nos desamparam. Jesus ele nos deixou essa lição, que Ele está sempre ao nosso lado. Então, oração e vigia benevolente. Há um cachorrinho ali vigiando na janela. Então, vamos vigiar, tá? Vigiar que com benevolência, sendo bom. Mas vigiar o quê? Vigiar principalmente a nós mesmos, né? As nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, almejando da vida. Então, esse vigiar, Jesus já nos disse, né? Vigiai
e orai. Caminhe melhorando, ou seja, sempre a gente pode perceber que o André Luiz nos traz sempre esses verbos de ação, né? Lute, caminhe, tenha coragem, sirva. Por quê? Nós temos que ter sempre a ação é nossa, de praticar o bem, de evoluir, de crescer, de aprender, de melhorar. Sempre a atitude é sempre nossa. Sirva hoje, a figura de Jesus, eu nunca perdi a oportunidade de ajudar, de servir, de ser benevolente, de ser bom. E espere o amanhã, que o amanhã, aqui numa figura aqui do amanhecer, né? No dia, todos os dias se renova, a natureza se renova, nós temos o sol, a natureza, a chuva, então nós temos que aprender, são ciclos, tudo se renova. Então nós temos sempre, muitas vezes nós não conseguimos resolver as situações hoje, mas vamos com confiança esperar o amanhã, esperar que as situações se renovem, para que a gente possa realmente continuar caminhando para frente. Então, certas ações ou comportamentos, o André Luiz chama de medicamentos evangélicos. Isso que nós estamos reflexionando aqui. Então, quais são? Ou seja, um resumo, resumo do dia aí. Ajudar sempre, não temer, não desesperar, meditar bastante, falar pouco, retificar amando, trabalhar feliz, não se queixar, semear paz, espalhar bênçãos. Um resuminho disso. Essas ações e esses comportamentos são alguns medicamentos por ele citados, dentre outros, no livro Agenda Cristã, muito. São um conjunto de valores e comportamentos que contribuem para a saúde espiritual e o progresso moral do ser nosso. Então, são um conjunto de valores. Quando nós conseguimos aprender, internalizar isso como valor da nossa vida, nós vamos passar a nos comportar dessa maneira. E assim sermos pessoas melhores, evoluirmos, crescermos, sermos realmente pessoas bondosas. E nunca esquecer que Jesus está de braços abertos, nos esperando, ao nosso lado. Em todas as situações e dificuldades da nossa vida, nós temos as lições do Mestre, nós temos Ele junto de nós, que é uma grande bênção, um grande conforto para nós. Então ficamos aí com esse resumo e com essas lições da noite, e que possamos aplicar isso na nossa vida. Se conseguirmos um ou outro em uma encarnação, está ótimo. Bom, obrigado pela atenção de todos. E vamos ficar com a figura de Jesus.